Olá, Amazonas! Estamos de volta aqui para mais uma aula de matemática. Hoje, o oitavo ano, que quem vos fala é o professor Emerson Marão. Vamos dar início à nossa aula, vamos ver o que temos para o conteúdo de hoje. Para a aula 22 de matemática, nós vamos abordar o conteúdo de números racionais, beleza? Pois bem, então vamos dar início à nossa aula fazendo a definição aí desse conjunto numérico. Número racional é todo número que pode ser representado por uma razão, no caso uma fração, entre dois números inteiros. Todo número que puder ser escrito como uma fração, onde o seu numerador é um número inteiro e o seu denominador é um número inteiro diferente de zero, é chamado de número racional. Perfeito? De modo geral, esse conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, de quociente, aqui, é representado por uma letra M qualquer, onde M é igual a A sobre B, onde A e B são números que pertencem ao conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, com o número B necessariamente diferente de zero. Perfeito? Muito bem. Então podemos fazer aqui a representação das frações na reta numérica, aquela reta onde nós inserimos os nossos números. Então, a princípio nós tínhamos o conjunto N, formado apenas por números naturais. Consequentemente, nós fomos apresentados ao conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. E agora nós estamos conhecendo o conjunto dos racionais. Então, aqui na reta real, nós temos aqui os números em vermelhos, no caso aqui os inteiros. Só estamos falando dos inteiros positivos aqui, mas poderiam ser negativos também. Então nós observamos que entre esses dois inteiros aqui, nós inserimos alguns números racionais. E o segmento de 0 a 1 foi dividido em 5 partes, Então eu tenho 2 sobre 5, 2 quintos, aqui nessa posição. Nessa posição nós temos a quarta parte desse segmento, então 4 sobre 5. Sendo que nós também poderíamos ter outros infinitos números dentro de um outro intervalo aqui, Se nós tivéssemos aqui esse número, esse intervalo inteiro aqui, entre 0 e 1, dividido em 6 partes, nós poderíamos ter 2 sobre 6, nós poderíamos ter 4 sobre 6, 5 sobre 6, e assim sucessivamente. Consequentemente, nós vimos aqui a oitava parte do segmento, saindo entre o 1 e o 2. Oitava parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 quintos, mais 3 partes, 8 quintos, até o próximo inteiro, que é o 2. Em seguida, o próximo número racional que foi inserido, 11 sobre 5. Observe que os segmentos inteiros foram divididos em 5 partes, mas poderão ter sido divididos em outras partes, iguais. 6 partes iguais, 7 partes iguais, e assim sucessivamente. E curiosamente, nós temos esse número aqui, racional, 15 sobre 5, que é o mesmo número aqui inteiro natural 3, Nesse caso, nós temos uma fração aparente, porque o resultado dessa divisão é uma divisão exata. 15 sobre 5 é igual a 3. Então vamos ver aqui um vídeo que dá a distribuição desses nossos conjuntos numéricos. Os números racionais são os números representados por frações ou números decimais. São compostos de números inteiros, pertencentes ao conjunto dos números reais, junto aos números irracionais. Na soma de dois números decimais, juntamos número inteiro com inteiro, parte decimal com decimal,
parte centesimal com centesimal e assim por diante. Por exemplo, 2,57 mais 1,63. 2 e 1 são partes inteiras. 0,5 e 0,6 são partes decimais. 0,07 e 0,03 são partes centesimais. Muito bem, então como podemos ver aí no vídeo, como foi colocado, as operações de adição e subtração com números, né, decimais podem ser, né, estruturadas com o algoritmo da adição. Então, basta nós organizarmos as casas decimais e efetuar as operações indicadas. Então, nós agrupamos e ajustamos os centésimos sobre os centésimos, os décimos sobre os décimos e as partes inteiras, né? As unidades embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena e assim sucessivamente. Efetuando as operações, né? 7 mais 3, 10, vai 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 6, 12 também vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Então, o total aqui dessa adição é igual a 4,20, ou 4,20 centésimos, ou 4,2 décimos. Na subtração, procede-se da mesma forma, né? Ajustamos aí e ordenamos e organizamos os centésimos embaixo dos centésimos, décimos embaixo de décimo, vírgula embaixo de vírgula e assim sucessivamente. E efetuamos a operação indicada. 4 menos 3, 1, 5 menos 2, 3, 7 menos 3, 4. E obtemos a diferença igual a 4,31. Perfeito? Então, nós podemos ter aqui a representação de números racionais positivos. Esses números são quocientes de dois números inteiros com sinais iguais. Então, se eu tenho mais 8 dividido por mais 5, né, eu posso representar essa divisão por uma razão, né, que é um número fracionário. Então, se eu tenho mais dividido por mais, o quociente é mais, é positivo. 8 sobre 5. E também pode ocorrer de nós efetuarmos uma divisão entre dois números negativos, como se apresenta aqui embaixo. Menos 3 dividido por menos 5. Então, eu vou ter uma razão, né? Uma fração. Menos por menos mais 5 sobre 3. Então, essa é a primeira situação que pode ocorrer, né? Nós estamos operacionalizando números racionais positivos. E também podemos nos deparar na situação na qual vamos operacionalizar números racionais negativos. Então, nós temos aqui menos 8 dividido por mais 5. Na divisão, assim como na multiplicação, se nós estamos efetuando essas operações com números com sinais diferentes, o resultado do quociente, no caso aqui, vai ser negativo. Menos por mais, menos. O mesmo ocorre aqui, tá? Poderia ser o contrário, o número positivo ser o dividendo e o número negativo ser o divisor. No entanto, se eu estou operacionalizando números com sinais diferentes, o quociente será negativo. E aqui nós temos a situação na qual se apresentam os números racionais, né, que podem ser considerados equivalentes, né? Nós temos aqui 1/3, 3 nonos e 8 sobre 24. Todos eles, né, vão possuir o mesmo valor, que é 1 sobre 3, ou 1/3, né? E vão representar o número racional 1/3. Nesse caso aqui, né, nós estamos dizendo que as frações podem ser simplificadas. No caso do 3 sobre 9, se nós simplificarmos tudo por 3, nós vamos ter 3 dividido por 3, 1, né? Tenho 3 nonos. Vou simplificar tudo por 3. Isso vai ser igual a quanto? 3 por 3 dá 1.
9 dividido por 3, 3. O mesmo ocorre com 8 sobre 24. Se nós formos simplificar tudo por 8, eu vou ter 8 dividido por 8, 1, 24 dividido por 8, 3. Detalhe importante, todo número inteiro é um número racional, pois pode ser escrito na forma fracionária. É o caso do menos 2 aqui. Então eu tenho, menos 2 pode ser menos 4 sobre 2, né? Menos por mais menos, 4 dividido por 2, 2. Como poderia ter menos 6 dividido por 3, também daria menos 2. Como poderíamos ter mais 10 dividido por menos 5, também daria menos 2. E temos aqui uma situação na qual nos deparamos, né, de um problema matemático, correto? Nós temos aí, Marcos, né, sempre ganha em seu emprego um vale de lanches no valor de R$25. Aproveitando as promoções de uma lanchonete, ele comprou 2 pastéis no valor de R$2,25 cada, um suco no valor de R$1,25 e 5 barras de cereais no valor de R$2,10 cada. Então, qual o troco que Marcos deverá receber? Então, nós temos aqui uma expressão numérica, né? No caso, 25, que é o total do vale, menos o total de compras que ele efetuou. Então, vamos ter uma promoção, né? Ele comprou o quê? 2 pastéis, cada pastel foi R$2,25. O que mais que ele comprou? Um suco no valor de R$1,25. Um suco no valor de R$1,25, mais 5 barras de cereal no valor de R$2,10. Então, nós efetuamos essa operação aqui, né? 25 menos 2 vezes 2,25, 4,50. Mais todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, então eu vou ter 1 vezes 1,25, continua sendo 1,25, mais 5 vezes 2,10 vai dar 10,50. Agora, efetuamos as operações aqui dentro do parêntese, 25 menos, né? Um dispositivo prático que eu uso, eu somo primeiro a parte inteira, né? Depois as partes decimais, 4 mais 1, 5, 5 mais 10, 15. Então eu teria 15 inteiros, aí a parte inteira aqui também, 50 mais 50 daria 16. Então isso daqui dá 16,25. Correto? Isso daqui vai ser igual a 25 menos 16,25. Ele está falhando aqui um pouco o pincel, pessoal. Só consertar isso daqui para não ficar muito. 16,25. Aí basta efetuar a subtração, né? Vai dar 8,75. Perfeito? Uma outra forma de representar números decimais é quando estamos trabalhando com números muito pequenos, correto? Esses números, eles são representados em notação científica. Então, são números, né, de potência de base 10. Essa técnica ela é muito utilizada nas áreas de física, engenharia, cursos técnicos, biologia, quando você vai mensurar ou determinar as dimensões, por exemplo, do vírus. Então, como ele é uma estrutura muito pequena, utiliza-se essa forma de expressão de conjunto numérico racional através de notação científica. Então, quando o expoente for positivo, nesse caso, né, quando a gente quer obter o número para sair da notação científica para o número inteiro, observamos o expoente e deslocamos a vírgula para a direita de acordo com o valor do expoente, né? Então, nesse caso aqui, se eu tenho 2 que multiplica 10 à sexta,
significa que nós vamos inserir 6 zeros, né? Ou seja, a vírgula, né, vai ser deslocada 6 casas para a direita. O mesmo aconteceu aqui, né? 5,478 vezes 10 elevado à oitava. Então significa que nós vamos ter 8 casas decimais após essa vírgula aqui, né? Então 478, terminou, acrescenta os zeros. Perfeito? Lembrando que no caso da notação científica, esse número que antecede a potência de base 10, que é chamado de mantissa, é um valor inteiro, né, que fica entre 1 e 10. Então por isso que ficou aqui, ó, 5,478, né, que é o primeiro número inteiro considerado aqui significativo, entre 1 e 10. Quando trabalhamos com números com o expoente negativo, na notação científica, né, nesse caso a vírgula, né, é deslocada do número de casas para a esquerda. Eu tenho aqui, ó, 3,4 vezes 10 elevado a menos 3. Então, nesse caso aqui, nós vamos deslocar a vírgula para obter o número à esquerda. Então, saiu entre o 3 e o 4, andamos mais 3 casas, né? E inserimos a vírgula. Então, observe que se tinha 3,4, estava aqui, ó. Então, o número, a vírgula, saiu daqui e foi para cá. Então, deslocou o quê? 3 casas para a esquerda. No caso, 0,00008, né? Que é a mesma coisa que 8 vezes 10 elevado a menos 7. Então, observe que a vírgula saiu daqui, né? E foi para cá, né? Se deslocou aqui. Então, nós observamos que nós temos o quê? 7 casas decimais. Perfeito? Muito bem. Agora que nós revimos aí algumas operações envolvendo números racionais, vamos chegar no momento de colocar essas novas habilidades que foram revistas, né, em prática. É o momento da nossa dinâmica local interativa. Então, questão 1 da nossa DLI. Júlia mede 1,59 metros e Dayana mede 1,62 metros de altura. Pergunta, letra A, qual delas é a mais alta? Letra B, qual é a diferença entre as duas alturas? Na questão 2, temos aqui, né, transforma os números a seguir em potências de base 10. Letra A, nós temos aí 5.230.000. E no outro, na letra B, 0,00034. Então, espero todos aí na nossa interatividade e uma boa atividade a todos.
querido Amazonas, estamos de volta agora para a correção da nossa DLI, então vamos para a cartela. Na questão 1, nós temos a seguinte situação. Juliana mede 1,59 metro e Dayana mede 1,62 metro. Qual delas é a mais alta? Então, se nós formos comparar aqui a altura das duas, né? Nós vamos observar que 59 centímetros, ou 0,59 metros, é menor que 0,62 metros. Ou seja, nesse caso, nós temos aí, né, que a Dayana é a mais alta. Na letra B, qual é a diferença entre as duas alturas? Então, ó, se nós pegarmos e formos efetuar aqui uma subtração entre esses dois valores, nós vamos ter aí 1,62 menos 1,59. De acordo com o que nós vimos, né, na aula, né, a gente faz o ajuste, organiza e ordena as grandezas, né? Nós vamos ter 0,03 metros. Correto? Na segunda questão, pede-se, né, para nós transformarmos os números a seguir em potências de base 10. Correto? Então isso daqui é simples, né? Aqui nós temos um múltiplo de 10. Então nós vamos pegar a vírgula que está aqui, deslocar ela para a esquerda e verificar quantas casas decimais existem nesse intervalo entre as duas vírgulas. Então nós vamos ter aí 5,23. Quantos dígitos nós temos entre essas duas vírgulas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso daqui é vezes, né? Há autores que, ao invés de colocar um sinal de vezes, né, coloca aqui um ponto. Correto? Então só conferindo novamente, eu vou mandar 6. Perfeito? Na próxima questão, né, nós vamos ter aqui o próximo número significativo depois da vírgula é o 3. Então eu vou ter 3,4 vezes 1, 2, 3, 4, né, 4 dígitos entre uma vírgula e outra. Como a vírgula foi deslocada para a direita, o expoente será negativo. Então vamos ver aí a repercussão de mais gente aqui no nosso chat, né? Temos o Gabriel aqui, né, respondendo aqui, participando. Perfeito? O chat está correndo um pouco meio rápido aqui. Tem quem mais? Temos aqui o Antônio Neto também participando, dizendo que não entendeu a questão 2. Nós vamos rever daqui a pouco a resolução no gabarito para tirar as dúvidas. Perfeito? E vamos ver aqui, o pessoal está participando direto, né? Tem a Muito bem. Então vamos tirar aquela dúvida de novo, vamos rever aqui o gabarito para ver como é que se resolve aquelas questões lá. Então me acompanha aqui na cartela. Então na letra A, nós vimos que a mais alta era a Diana, né? Que era o valor mais significativo. E aqui na letra B, a diferença de altura entre as duas, né? 0,03 metros. Teve gente que eu vi lá no chat, que eu não consegui acompanhar o nome da estudante. Ela colocou 3 centímetros, que também está correto. Porém, se você tivesse respondendo uma questão de múltipla escolha, teria que tomar cuidado, né, com as alternativas. Às vezes coloca aqui, letra A, logo de primeira, que são chamados de distratores. O cara coloca 0,03 centímetros. Isso daqui está errado, de acordo com o contexto da nossa questão. Então seria 0,03 metros. A resposta correta. Então tem que tomar muito cuidado com essas respostas aí. Vamos voltar ali na questão de novo.
nós temos aqui, esse número aqui, né? 5.230.000. Então, o primeiro valor significativo aqui, entre 1 e 10, nesse número aqui é o 5, né? Então vai ficar 5,23. Então a vírgula, aqui ela está saindo daqui para cá. Quantos dígitos temos entre as duas vírgulas? 6, não é isso? Então, ó, vezes 10 elevado a 6. No outro número, 0,00034. Então a vírgula vai sair daqui e vir para cá. Então eu tenho 3,4 vezes 10. Quantos dígitos temos entre as duas vírgulas? 1, 2, 3, 4. Então vai ficar, como a vírgula se deslocou para a direita, né? Então o expoente ele é negativo. Quando a vírgula se desloca para a esquerda, o valor do expoente é positivo. Perfeito? Muito bem. Espero que todos tenham gostado, né? Acertado. Né? Importante é desenvolver a questão, observando onde foram cometidos alguns lapsos, né? Para que eles não se repitam no futuro. Em seguida, vocês vão ficar com a aula de língua portuguesa do professor Denilson. E espero uma próxima oportunidade para interagirmos. Então, até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.